Olá, a paz, a graça, a misericórdia e o amor de Deus vos sejam multiplicados nesta manhã. Que vocês sejam plenamente abençoados com a presença de Deus. Quer bênção melhor do que você receber todos os dias a presença de Deus, do que você sentir o toque do Espírito Santo de Deus, do que você respirar o sopro de Deus todos os dias na sua vida? É muito gratificante. Devemos ser agradecidos a Deus. Infelizmente, muitos não são agradecidos. Porém, Deus, Ele entende nós seres humanos. Ele tem cada um na palma da sua mão. Ele conhece a cada um de nós na profundidade. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu obtive espiritualmente, e eu estava numa madrugada a orar a Deus e conversava ali com Deus. E no meio da oração eu escutei a afirmativa. Espiritualmente eu escutei a afirmativa. E o Espírito de Deus falava comigo assim: certamente virá os 5 mandamentos. Bom, eu falei, certamente virá os 5 mandamentos. Repeti o que eu ouvi. Eu estava a perguntar a Deus se os 10 mandamentos ainda são válidos. Mas é logicamente que é válido, a não ser pelas controvérsias e estudos, né, contrapostos e afirmativos sobre o dia de sábado. Mas isso é uma outra história, uma outra aula que nós vamos ver daqui para frente. Então, eu falei, mas Senhor, 5 mandamentos, não são 10 mandamentos? E então, fiz aquela pergunta para Deus e esperei a resposta. E a resposta foi tão clara no meu espírito. A resposta foi assim: se você obedece os 5 primeiros mandamentos, com certeza você vai obedecer os outros 5. Por quê? Porque os 5 primeiros mandamentos é o amor a Deus. E os outros 5 mandamentos é o amor ao próximo. Nós podemos ver isso claramente. Eu separei aqui, né, numericamente, os 10 mandamentos, 5 e 5. Número 1. Em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, está o primeiro mandamento. E diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, que é o versículo 8. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessas, que diz a palavra do Senhor, o mandamento mais importante. Porque se você obedece seu pai e sua mãe, você está obedecendo diretamente a Deus. E quando aquele que não obedece o pai e a mãe se rebela contra Deus, é desobediente. E isto é uma demonstrativa clara da irreverência, da imprudência, da negligência para com Deus, seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos. Entende? Agora, o sexto mandamento: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não cobiçarás. Nós podemos ver, né, que eu nomeei agora os 5 primeiros, eu disse em versículo 3, 4, 7, 8 e 12. Agora, os outros 5 mandamentos, não matarás, nós vamos ver agora aqui em Êxodo capítulo 20, né, a partir do versículo 13. Não matarás, né, versículo 13. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui está bem claro
Então, eu fiquei muito feliz, porque Deus me respondeu uma pergunta que eu fiz para ele. Senhor, os 10 mandamentos são válidos no dia de hoje? Porque muitas pessoas afirmam que o Velho Testamento não é válido mais. Como não é válido? Claro que é válido. Ainda é válido. Os 10 mandamentos foram escritos pela mão de Deus. Bom, não traz outros deuses diante de mim. Quantas pessoas hoje adoram deuses e deusas, não é? Vai a shows, né? Adoram cantores famosos, adoram ídolos de novela, de filmes, enfim, são inúmeras adorações. E a palavra do Senhor deixa bem claro que o homem foi feito para adorar a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. As pessoas fazem imagem de escultura. E a palavra do Senhor diz que não é para fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem na terra, nem debaixo dos mares, nem debaixo da terra. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas pessoas se utilizam do nome do Senhor para afirmar as suas mentiras? Lembra-te do dia de sábado, esse é um estudo mais profundo. E o sábado do Senhor foi um sábado especial. Foi o sábado em que houve grandes acontecimentos, principalmente em que condiz sobre a ressurreição de Jesus. Isso é um outro estudo muito profundo que vocês vão lembrar, porque eu vou deixar bem claro quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou e qual foi esse dia. Agora, o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Simples assim, a palavra do Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está claro. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Agora, não matarás. Quantas pessoas matam, fazem crueldade, covardias, né? Coisas abomináveis, muito cruéis. É esse tipo de morte que Deus não aprova, tá? A crueldade, a covardia. E não adulterarás. Não é questão só de adultério entre o casal, não. É pessoas adulterarem o que é verdadeiro. Quantas pessoas adulteram a palavra do Senhor? Tiram e acrescentam coisas que não deveriam acrescentar e jamais deveriam tirar a verdade. Então, existem vários tipos de adulterações. Não furtarás, claro, nítido. Isso é extremamente vergonhoso e não tem sentido algum furtar o que é dos outros, o que é do próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A pior coisa que tem é uma ou duas pessoas afirmarem uma mentira contra alguém. Pessoas foram presas injustamente, pessoas foram caçadas injustamente, foram mortas injustamente por falso testemunho, né? E não cobiçarás. Nós não devemos cobiçar nada do que é dos outros, nós devemos ter o que é nosso. Agora, cobiçar o que é dos outros, jamais. Então, no Novo Testamento, em Mateus 22, versículo 34, nós vamos ver agorinha, nos confirma, né, sobre os 10 mandamentos. Então, nos dias de hoje, as pessoas falam que os 10 mandamentos se transformaram apenas em 2, mas só que esses 2 não invalidam os 10, porque é apenas um resumo do que eu falei agora, do que o Senhor me confirmou. Que os 5 primeiros mandamentos é amor a Deus e os outros 5 mandamentos é amor ao próximo. Vamos confirmar isso agora? Vamos tirar a dúvida? Mateus, abre aí a sua Bíblia. Vamos ver quem acha primeiro. Desembanhar a espada. Mateus, capítulo 22, né? A partir do versículo 24. Nos diz assim, olha que coisa impressionante, né? E poderosa. Versículo 34. E os fariseus, ouvindo que Jesus fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento da lei. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem todos os mandamentos de Deus e os profetas. Vocês vejam aqui que os 5 primeiros mandamentos: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Lembra-te do dia de sábado, honra o teu pai e tua mãe, é o amor a Deus. Se você fizer isso, você está cumprindo o que Jesus afirmou aqui: amarás o Senhor teu Deus. Isso é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Estes 5 primeiros mandamentos é amor a Deus. E o segundo, semelhante a este, disse Jesus: é amar o teu próximo como a ti mesmo. Como eu disse, os outros 5 mandamentos, que correspondem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás o que é do teu próximo. Então você está cumprindo o mandamento, o segundo mandamento, de amar ao próximo como a si mesmo. Porque o que você não quer para você, o que você não quer que o outro tenha e faça contra você, então você também não deve querer o que é do próximo. Porque isto é a verdade, os mandamentos, estatutos, juízos de Deus, é os conselhos de Deus, para que possamos obter uma vida tranquila e sermos abençoados pela presença de Deus. Porque quando as pessoas elas não obedecem os mandamentos, estatutos de Deus, o que acontece? Essa pessoa ela vai se afastando cada vez mais de Deus. E a palavra de Deus nos diz: eu amo os que me amam, né? E a todos quanto o receberem Deus como seu Pai, Jesus como seu Salvador, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Muitos foram criados por Deus, mas muitos não reconhecem Deus como Pai. Por que não reconhecem? Porque não querem obedecer o Pai. Então se tornam para Deus pessoas bastadas, pessoas incoerentes, pessoas imprudentes, pessoas que têm prazer em afrontar Deus, porque é uma afronta contra Deus o desobedecer os seus conselhos. Nós que somos pais, avós, tios e tias, professores, né, pessoas que trabalham, e nós nos defrontamos com pessoas que desobedecem uma regra, um estatuto, um mandamento do local, da autoridade à pessoa. Isso é muito decepcionante. E até mesmo nos iramos contra isso. Imagine Deus. Deus é um Deus extremamente misericordioso. Tem tudo de bom para nos dar. A sua presença é tudo de bom que alguém pode ter na vida. Mas não confronte a Deus, porque a ira de Deus, ela é extremamente destrutiva. Então eu aconselho vocês a frisarem Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. 5 primeiros é obediência a Deus, é amor a Deus. E os outros 5 é amor ao próximo. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai bendito e misericordioso, graças te dou por este momento. Graças te dou por essa semente. Que ela caia, Senhor, em muitas terras boas e que cresçam e que deem muitos frutos. Que esses frutos, meu Pai, sejam também distribuídos em nome do Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor, de geração em geração. A semente é a tua palavra, Senhor, e ela dura para sempre, de geração em geração. Pai, eu te agradeço por todos os ouvintes, por todos aqueles que deram atenção à tua palavra, deram atenção a essa semente até o final. Senhor, abençoa cada um com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que todos sintam o teu toque, sintam uma alegria vinda do Senhor, um refúgio, uma fortaleza vinda do Senhor neste dia. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de dar um like, né? Curte bem mesmo, comente, compartilhe e se inscreva nesse canal.
em nome de Jesus. Eu tenho muitas outras novidades para vocês, tá bom? Esta foi uma mensagem espiritual que recebi do Espírito de Deus e tem outras mensagens espirituais, visões proféticas para compartilharmos e aprendermos uns com os outros. Amém? Então, e compartilha e comenta, tá bom? Fique na paz, graça, o amor e misericórdia de Deus. Amém.